a você que acessa toda semana o site da paróquia Santuário Nossa Senhora da Guia para acompanhar a nossa reflexão do Evangelho do domingo seguinte. Estamos mais uma vez com a proposta do Evangelho para ajudar a nossa reflexão e conhecer melhor a proposta de Jesus, para assim conduzirmos a nossa vida nos caminhos da libertação, da salvação. Nós queremos cumprimentar você que está aqui em Eldorado, que acompanha toda semana esta reflexão, você que está aqui na Diocese de Registro, em todo o estado de São Paulo, você que está no estado do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Ceará, enfim, todo o Brasil e o mundo todo. A você o nosso grande abraço e queremos que esta reflexão lhe ajude a rezar a partir do que Jesus nos ensina com o seu Evangelho. É o Evangelho do 18º domingo do tempo comum, do ano A, conforme a proposta litúrgica da Igreja Católica. E este Evangelho é o que vai ser proclamado em todas as celebrações no mundo todo, em todas as igrejas, no dia 3 de agosto. Então vamos acompanhar o texto do Evangelho. É escrito por Mateus no capítulo 14, versículos do 13 ao 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmo de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. E Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Esse texto que nós acabamos de ouvir está aqui no capítulo 14 de Mateus. Este texto do Evangelho que nós acabamos de ouvir está no capítulo 14 de Mateus. E no capítulo 13, nós ouvimos em nossas celebrações, nesses últimos domingos, o sermão de Jesus, o chamado Sermão das Parábolas. E nós vamos encontrar outro sermão de Jesus no capítulo 18 de Mateus, onde Jesus faz o sermão da comunidade. E entre esses 2 sermões, nós vemos uma grande parte narrativa do Evangelho. Essa parte narrativa vai falando, então, das atividades de Jesus. Jesus, no Sermão das Parábolas, ele falou do reino dos céus.
E agora então, na parte narrativa que narra a prática de Jesus, Jesus vai fazendo acontecer os sinais do reino dos céus. E nós acabamos de ouvir esse texto do Evangelho de hoje, que fala que Jesus foi para uma região deserta, mas o povo seguiu Jesus. E quando Jesus desembarcou do outro lado do mar da Galileia, uma multidão estava diante dele. E o Evangelho nos fala que Jesus teve compaixão por aquela gente, por aquele povo. E qual foi a ação de Jesus? Foi dar saúde para o povo, recuperar a saúde, curou os doentes. Assim Jesus vai nos ensinando que o reino dos céus é um mundo onde o povo possa ter saúde. No final da tarde, até os discípulos ficam preocupados e pedem a Jesus que despeçam o povo, para que eles possam comprar o que comer. Mas Jesus diz, não é preciso que eles vão embora, dai-lhes vós mesmos de comer. O desafio que Jesus faz aos discípulos, os discípulos certamente se assustaram diante desse desafio. E disseram para Jesus, nós temos aqui apenas 5 pães e 2 peixes. E Jesus pede que eles tragam esses 5 pães e 2 peixes. E manda o povo sentar-se. Aqui nós vemos então um gesto também significativo, sinal do reino de Deus. Jesus manda que o povo sente-se. Um povo sentar para comer é um gesto que significa dignidade para o povo. Povo faminto, doente, abandonado, desprezado, explorado, estava ali agora diante de alguém que podia devolver-lhes a dignidade, o próprio Jesus. E Jesus abençoa os pães e manda que vá distribuindo os pães. E vão distribuindo, e todos comem. E não falta para ninguém, porque ainda sobra, 12 cestos cheios. E o número dos que comeram eram 5.000 homens, mais ainda as mulheres e as crianças. Quer dizer, uma grande multidão. Quando se partilha, quando se repete os gestos de Jesus, não vai faltar comida para ninguém. Este é o grande ensinamento do Evangelho. Deve haver partilha para que o reino dos céus aconteça entre nós. Então não vamos esquecer nunca disto, E esta deve ser a nossa prática na comunidade, na sociedade. É preciso que trabalhemos pela construção de um mundo onde a partilha seja uma prática assumida por todos os povos, para que a ninguém falte o necessário. Nós temos visto uma história de um mundo onde se concentra a riqueza, onde uns procuram tirar dos outros, sugar as riquezas dos outros e por isso se enriquecendo, se tornando grandes potências. Nós chamamos até de países de primeiro mundo, Por quê? Porque são países mais ricos. E os países do terceiro mundo são os países pobres, onde há falta de alimento, onde há falta de recursos para a saúde, onde há tanta carência que o reino de Deus, como Jesus mesmo diz, sofre violência. Nós, como discípulos e discípulas de Jesus, devemos assumir esse compromisso do Evangelho de hoje para que haja partilha e a ninguém falte o necessário para a vida. Então vamos nos unir a Jesus e vamos rezar com Ele, assumindo esse compromisso de cada dia mais partilharmos para que ninguém passe fome e o reino de Deus possa crescer em nosso meio. Então rezemos com fé. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Oremos. Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade para com os filhos e filhas que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Neste momento, vamos pedir a bênção de Deus, para que com o Espírito de Deus nós possamos ser pessoas como Jesus, de compaixão para com os necessitados, para com aqueles que sofrem. Que Deus nos dê o seu Espírito e nós possamos, com o Espírito de Deus, construir um mundo de amor e de paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te mostre a sua face e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor volte para ti o seu olhar e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. A você que acompanhou esta reflexão, nosso agradecimento em nome da Pastoral da Comunicação da Paróquia Santuário Nossa Senhora da Guia. E na próxima semana nós estaremos de volta com mais uma mensagem, uma reflexão do Evangelho que vamos ouvir nas celebrações do domingo seguinte. Bastariam 2 pães e 2 peixes e o milagre do amor para acabar com tanta fome e acabar com tanta dor. Bastariam 2 pães e 2 peixes e o milagre do amor para acabar com tanta fome e acabar com tanta dor.